Nos vídeos anteriores nós estudamos os algoritmos de ordenação. Aqui estão alguns deles, ficou faltando Counting Sort, e outros algoritmos podem ser adicionados à medida em que eu for estudando e anotando e disponibilizando aqui. Agora nós vamos estudar a estrutura de dados chamada árvore. Caso vocês tenham interesse, vocês podem encontrar essas notas de aula no repositório github.com/eduardoelfalcão/edi. Eu vou deixar esse link anotado na descrição do vídeo. Bem, para começar a falar sobre as árvores, a gente pode primeiro ressaltar as outras estruturas de dados que nós estudamos anteriormente. Todas elas são estruturas de dados lineares. A gente tem um ArrayList, que é uma lista implementada com um array. A gente tem uma lista ligada, que é uma lista implementada com nós e ponteiros. E a gente tem uma lista duplamente ligada, que é uma lista implementada com nós e cada nó contém 2 ponteiros. Nós temos também as pilhas implementadas com um array ou com ponteiros ou com nós e ponteiros, e temos também as filas implementadas com arrays ou com nós e ponteiros, através da lista ligada. Então, todas essas são estruturas de dados. A questão é que a escolha das estruturas de dados, obviamente, depende da aplicação que você vai estar utilizando, certo? Depende de alguns fatores, como o tipo de dado armazenado, ou seja, a aplicação que você está usando, as operações que você vai realizar com mais frequência. A gente sabe que essas estruturas que eu acabei de mostrar para vocês, a gente tem a definição da estrutura e tem as principais operações para gerenciar aquela estrutura, como inserção de dado, remoção, atualização de um valor, busca, certo? Então, as principais operações que são utilizadas com mais frequência, elas precisam ser identificadas para que você saiba escolher a estrutura de dado mais apropriada. Uma coisa que influencia também é que as estruturas de dados elas podem ter complexidade de espaço, ou seja, o uso da memória de forma diferente, certo? Umas podem consumir mais memória do que a outra, e dependendo da situação, se você tiver uma restrição, pode ser que você queira utilizar uma estrutura de dado que seja mais econômica em termos de memória. Bem, falando sobre árvore, as árvores são estruturas de dados hierárquicas, certo? Ela é usada para armazenar dados que possuem relacionamentos hierárquicos. E um exemplo de aplicação é o armazenamento de dados de funcionários, preservando a hierarquia entre eles. Como a gente tem nesse exemplo aqui da direita, alguns funcionários, Marina, CEO, Jonas, CTO, Mark, CMO, e a gente utiliza a hierarquia da árvore para também determinar a hierarquia entre esses funcionários, para dizer qual dos funcionários responde a quem, como nesse caso Jonas responde a Marina, certo? E qual dos funcionários gerencia quem. Nesse caso, Jonas gerencia Cecília, Ariel e Anderson, e Ariel é gerente de João e Bob, por exemplo. À esquerda nós temos uma ilustração bem simples de uma árvore. Aqui eu trouxe essa ilustração só para denotar, já vou introduzir alguns conceitos de árvores, já para denotar que a estrutura de árvore como que a gente conhece, em que a raiz é embaixo e as folhas são na parte superior, ela é invertida quando a gente vem para a representação no mundo da computação. Então, Marina representa a raiz aqui e as folhas são esses últimos nós aqui. Então, como eu estava comentando com vocês. Então, a estrutura de dados árvore é uma coleção de entidades chamadas de nós que são ligados para representar hierarquias. O nó mais superior da árvore é a raiz, cada nó pode armazenar valores de quaisquer tipo. No exemplo anterior, a gente armazenou um par de strings para o nome e outra para o cargo. Além disso, cada nó pode conter links ou arestas para outros nós que são chamados de filhos. Então, cada seta no gráfico representa essas arestas. Aqui a gente tem uma árvore genérica em que o nó 1 é pai do nó 2 e do nó 3, certo? O nó 1 é a raiz dessa árvore. E assim como a gente tem alguns relacionamentos em árvores genealógicas, a gente pode reaproveitar aquela mesma noção aqui nesse contexto de árvores, estrutura de dados dentro do mundo da computação. Então, eu tenho o contexto de pai, filho, irmão, tio, avô, descendente e os nós descendentes e os nós ancestrais. Então, só para exercitar aqui, por exemplo, os nós 2 e 3 são filhos de 1, os nós 4, 5 e 6 são filhos de 2, mas o nó 7 não é filho de 2. O nó 7, na verdade, é sobrinho de 2, visto que o nó 3 é irmão de 2. 3 é irmão de 2, pois são filhos do mesmo pai. Os nós 4, 5 e 6 têm como primo o nó 7, visto que 3 é tio desses nós. Os avós dos nós 9 e 10
é o nó 2 e o bisavô dos nós 9 e 10 é o nó 1, certo? Então a gente tem essa relação de parentesco das árvores genealógicas que a gente pode utilizar para identificar melhor quais são os nós nas árvores. Então, algumas propriedades das árvores. Elas são estruturas de dados recursivas. Vocês já devem ter percebido que cada nó contém uma raiz e aponta para outras árvores, certo? Para subárvores, que são consideradas suas subárvores. Para fins de prática, você poderia tentar identificar as árvores e subárvores na ilustração anterior, como já mostrei para vocês. Então, aqui eu tenho a árvore que se inicia em 1, ele tem duas subárvores, a subárvore da esquerda e a subárvore da direita. E a própria subárvore da esquerda também é uma árvore, assim como a subárvore da direita. Uma árvore com n nós terá n-1 links ou arestas. Então, n-1 porque o nó raiz ele não é filho de ninguém, mas todos os demais nós ele contém uma aresta chegando nele para especificar quem é o seu pai. E aí nós temos o conceito de profundidade e altura. A profundidade de um nó é o comprimento do caminho da raiz até o nó x. Então, a profundidade do nó 4, por exemplo, é a quantidade de arestas entre o nó 1 e o nó 4, que seria 2. E a altura do nó 4 é a quantidade de arestas entre o nó 4 e o nó folha mais distante. Então, a altura do nó 4 é 1, pois contém uma aresta. A altura dessa árvore, ou seja, a altura do nó 1, é 3, pois na esquerda a gente consegue encontrar 3 arestas até a folha mais distante. A gente também pode categorizar a árvore de acordo com a quantidade de filhos, quantidade máxima de filhos que ela pode ter. A categoria mais simples e mais comum de árvores são as árvores binárias, árvores nos quais a gente pode ter no máximo 2 filhos. Mas, dependendo da situação, você poderia ter uma árvore ternária, quaternária, enfim, uma árvore enária, né? Que você decide esse N. A maneira mais comum de criar uma árvore é colocando os nós dinamicamente usando ponteiros, algo muito semelhante com o que a gente faz com lista ligada. Então, aqui eu tenho um nó, certo? E os ponteiros para a subárvore esquerda e direita. Então, perceba que existe uma noção de hierarquia no sentido de que eu sei que João, o nó João, é pai dos nós Ana e Nero, por exemplo. E nesse gráfico a gente está representando com um pouco mais de fidelidade essa noção dos endereços. Esse nó ele fica no endereço 100, o nó Ana, juntamente com os seus ponteiros, fica no endereço 112, então aqui a gente tem o endereço 112 para o nó da esquerda e o endereço 783 para o nó da direita. Se a gente falar em termos de programação, a gente pode definir os nós da seguinte forma. Eu posso ter um struct, estou utilizando um struct, né, para criar um novo tipo. E nesse meu caso, como a gente tem strings, o tipo do dado, char_ponteiro, e aí eu preciso de 2 ponteiros para apontar para as árvores da esquerda e da direita. Algumas aplicações de árvores são o armazenamento de dados naturalmente hierárquico, por exemplo, sistemas de arquivos, organizar dados para busca, inserção e remoção eficientes. Então, as operações em uma árvore, se ela estiver perfeitamente balanceada, vão ter o desempenho O de log de n, o que é uma complexidade de tempo muito boa. A gente pode aplicar árvores para construir trees, certo? Que são uma espécie de dicionário para verificação ortográfica dinâmica. Então, eu deixei já aqui separado um exemplo. Então, isso aqui é um exemplo de tree. Enquanto você vai digitando, essa tree conseguiria mapear as possíveis palavras que começam com aquela letra, como no caso de ball, bat e bee, em C só com cat e R, rat, por exemplo, certo? Então, árvores poderiam ser usadas para esse fim também. E algoritmos de roteamento de pacotes em uma rede. De repente, a rede ela pode estar organizada no formato de árvore e a gente pode utilizar árvores também para executar esses algoritmos de roteamento com maior eficiência.